Vamos lá, então, vai começar agora, tá? Toda empresa ou todo evento, para acontecer, ele tem processos operacionais, tá? O que que são esses processos operacionais? Vamos entender aquele velho conceito da administração que trata de que a soma dos insumos tem que ser de maior valor agregado do que cada insumo em separado. O que que isso significa? Se a gente pensar toda a gestão de empresa ou de evento como uma fábrica, tá? Imagina aqui que essa caixinha aqui, ó, é uma fábrica, tá? E que para essa fábrica acontecer, vamos pensar aqui uma escola de futebol. Eu tenho que ter bola, tá? Isso é um insumo, ó. Uma bola, tenho que ter campo, tenho que ter o professor, tenho que ter uma trave, tenho que ter colete, tá? Bem simples assim, tá? E que o valor desses produtos todos agregados e transformados aqui dentro, como se fosse uma fábrica aqui, tá? Pensa que isso aqui é uma fábrica, então. E a fábrica é a aula, beleza? Então, o valor desses produtos agregados aqui dentro dessa fábrica, na hora que ele sai, né, que a gente tem o output desse processamento da aula, aqui o valor agregado ele tem que ser maior do que o investimento, né? O valor agregado para o cliente, quanto que ele vai pagar, o quanto que ele vai receber. O quanto que a empresa vai receber, tem que ser maior esse valor agregado aqui do que essas entradas em separado. Então, se você somar aqui quanto que se gastou de bola, de aluguel de campo, de salário de professor, de colete, de trave, né, do gol ali, enfim, vestiário, água, luz, todos os insumos para que aconteça a transformação, que nesse caso aqui é uma aula de futebol, uma escolinha de futebol, esse valor agregado pago em mensalidades tem que suprir todas essas entradas, tá? Da mesma maneira que se você for ter uma loja online de camisetas esportivas, se você também vai colocar lá no insumo, é a mesma coisa, ó. Linha, agulha, máquina de costura, costureira, né? A estamparia, todas as camisas, na hora que elas forem processadas na fábrica, o valor que você recebe por unidade agregado, ele tem que ser maior do que os insumos para que aquilo acontecesse, para a transformação acontecer. Então, para quem está chegando, a gente está iniciando, introduzindo a aula de processos operacionais, depois pega o início da gravação da aula aí para entender o que eu falei, por favor, em relação aos trabalhos e o final da disciplina, como é que ele vai ser conduzido. Então, imaginem vocês que num evento é a mesma coisa. Tá? O valor agregado para o cliente no evento é o ingresso, né? O convite, o ingresso, é o quanto que ele paga para entrar no evento, para assistir ele na forma de plateia ou como um ator, né? Como uma pessoa que paga para competir. E todo o processo que acontece durante o evento, que hoje no marketing o pessoal chama de experiência, toda a experiência. Então, por exemplo, o receptivo do evento, o kit, o espaço para guardar suas roupas ali, se você for participar de uma corrida, né? Sua mochila e tal, um guarda-volumes, né? Os lanches, os pontos de apoio durante a corrida com água e tal, a festa depois da corrida, tudo isso é valor agregado. E tudo isso hoje tem que ser descrito, perdão, numa espécie de plano operacional. Vocês vão ouvir isso com vários nomes, tá? Master Plan e assim, enfim. Mas tudo isso vai ter que ser descrito por vocês por meio de um layout, tá? Aí a gente vai explicar para vocês mais ou menos o básico disso aqui, tá? Bom, o layout ou arranjo físico, ele é a primeira coisa que você faz. E hoje, né, pessoal, com a tecnologia, tá muito legal de fazer isso, tá muito legal de vocês conseguirem é,
montar esses layouts, porque a gente tem acesso a mapas, se for corrida de rua, do Google Earth, por exemplo, a gente tem acesso a, a arquivos em 3D, então a gente consegue printar, plotar, enfim, fazer uma coisa bem bacana nesse sentido, né? E esses layouts, tanto para eventos quanto para empresas, eles te dão possibilidade de desenhar melhor a sua capacidade produtiva ou de prestação de serviço, né? O que que é isso? O que é capacidade produtiva? Ou seja, vamos supor que eu e o Elton, a gente vai alugar aqui uma escola, uma quadra de uma escola, e a gente vai montar uma escolinha de formação, uma escolinha de futebol e vôlei, tá? O Elton vai trabalhar com futebol e eu com vôlei. E a gente vai montar um layout ali para a escola entender. A gente vai trabalhar com meia quadra, a gente não vai trabalhar com quadra completa, sendo que terça e quinta a gente vai dar aula juntos, né? Segunda e quarta também. E nas sextas-feiras a gente vai ter cestas alternadas de treinos na quadra inteira. Então, tipo, uma turma vai fazer terça, quinta e sexta, outra segunda, quarta e sexta. Aí a gente desenha essa quadra, consegue dimensionar quantos alunos cabem, né? A gente consegue é, entender agora, por exemplo, numa hora de pandemia, qual é o layout ideal para respeitar as leis, né? É, as leis sanitárias, né? As exigências sanitárias que estão se tecendo, enfim, tudo isso. Então, os processos eles tendem a ser melhor a partir dos layouts que a gente desenha, tá? E aí sim, além dos layouts, a gente tem que entender também qual é o organograma da empresa. O que é o organograma? É uma distribuição de tarefas e funções. Professor, eu trabalho sozinho, eu tenho que fazer meu organograma? Não, você não tem que fazer seu organograma, mas suas tarefas e funções talvez tenham. Porque é muito comum eu vejo direto isso, gente, pessoal que é profissional liberal, que ele se perde durante a semana naquilo que ele tem que fazer, tá? Ele se perde totalmente. Então, ele fica totalmente vendido do ponto de vista operacional, porque ele atende a demanda que chega ou a bomba que explode. E aí, às vezes, você ter não um organograma, mas uma descrição de tarefas e tudo que você tem que fazer para cada setor da sua empresa individual é legal e vocês vão ver muito de uma maneira muito interessante. E por fim, a gente tem que entender que existe uma necessidade de pessoal que às vezes por organização você consegue reduzir. Você consegue trabalhar com menos pessoas de maneira mais eficiente. No término da aula, eu vou mostrar uma experiência prática que eu tive e como é que isso vai acontecer, como é que a gente consegue dimensionar. O layout ou arranjo físico, ele é a distribuição dos diversos setores da empresa, tá? Por exemplo, os recursos, as mercadorias, as matérias-primas, os produtos acabados, as estantes, as côndolas, vitrines, prateleiras, equipamentos, móveis, matéria-prima, etc. Professor, mas que maluquice isso aí? Eu nunca vou ter vitrine. Não vai não? Será? Quem conhece aqui box de CrossFit que os próprios alunos são a vitrine? Levanta a mãozinha aí. Eu moro aqui na região de Águas Claras, né? Tem o Mamute CrossFit aqui, que é o mais clássico. Ele está numa avenida hipermovimentada, na avenida do metrô aqui. E na hora que a gente passa, a vitrine é a galera malhando lá. É só vidro na frente. Todo mundo que está malhando lá, né? É visto. Então, a gente tem que entender esses conceitos, tá? Sim, pensar nesses conceitos. Uma outra coisa, teve uma aluna que mandou, achei muito interessante. Eu vou entregar as provas hoje, como eu estava dizendo. Tranquilo, Alexandre. Eu estava corrigindo as provas. Teve uma aluna que mandou de um centro de treinamento de ginástica artística e TIR. Quem foi? Tá aí na aula? Se não tiver, eu vou usar de exemplo, tá? Me perdoa pela ausência, mas durante muito tempo na natação, estrategicamente, eu sempre tinha atletas da equipe treinando nos horários que a escolinha
principalmente aqueles alunos que estavam perto de terminar a escolinha e passar para a pré-equipe, estavam fazendo aula, porque colocar atleta de alto rendimento treinando perto de quem está em formação dá um horizonte, um norte, uma visão positiva. Eu fiz estágio no Minas Tênis Clube, né, em BH, um clube de elite que forma atletas olímpicos, que tem atletas olímpicos sempre. E uma vez conversando com um dos diretores de natação lá e com o técnico principal, eles me falavam que o sócio do Minas, ele tinha que ter uma raia ou duas perto dos atletas olímpicos, porque ele exigia isso, de certa maneira. É um clube que não tem uma mensalidade lá muito barata, ele se assemelha ao IAT aqui de Brasília, em termos de status social, vamos colocar assim, de quem frequenta. Então, eles tentavam ter um parque aquático dedicado para o treinamento, mas nem sempre era possível. Então, quando eles tinham astros da natação, que estavam ganhando medalhas olímpicas, medalhas no Pan-Americano, os sócios queriam ir lá e nadar na mesma piscina que o cara estava treinando. Então, às vezes, essa disposição, se o aluno vai aparecer ou não, quando que ele aparece, quando que ele não aparece, ela é muito importante, tá? Levanta a mão aí também, quem conhece a Bluefit, que fica ali perto, ali no Guará, ali no Lúcio Costa, na EPTG, que ela parece uma caixa, né? É diferente, né, Maria? Você vê, você passa por ela assim, ela chama atenção no meio da EPTG à noite de uma maneira que é absurda, assim, para quem passa de carro e tal. Então, a gente tem que pensar nisso, pensar que o layout, mesmo que eu não estou colocando ninguém na prateleira nem na vitrine, ele, dependendo da natureza do esporte, da atividade física que a gente oferece, tem pessoas que estão indo lá para serem vistas e querem ser vistas, e tem produtos que precisam ser mostrados, ao mesmo tempo que tem hora que não, tá? Dependendo da natureza do seu negócio, do tipo de pessoa que você atende, ela não vai querer ser vista, e esse tipo de academia onde a vitrine é você, é o cliente, não cola, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso pode ser que tenha mudado, mas em geral, salões de beleza feminino, existe salão no shopping, onde as mulheres que estão sendo produzidas são vistas por quem está passando de fora, a pessoa que está passando no corredor de fora vê a pessoa sendo, né, alguns setores do salão funcionando e a pessoa sendo preparada, e as barbearias elas já são mais undergrounds. Essa parte da beleza masculina ela não é tão na cara assim, ela não é tão à mostra, a pessoa não fica exposta na vitrine. Então isso tem que ser muito bem pensado, tá? E a melhor otimização de espaços também, tá? Se algum de vocês aqui já assistiu alguma vez aquele programa no History Channel que chama O Sócio, em geral, ele mexe no layout da produção, de tudo que ele faz. Ele quebra, ele refaz o layout de maneira a tornar aquilo mais produtivo e também atrativo. Não sei se vocês já viram esse programa. Depois comenta aí no chat aí se sim ou não. Eu trouxe aqui alguns modelos para vocês perceberem de academias, né? Então, a gente tem aqui algumas plantas baixas que existem, inclusive, nos sites de venda de equipamento de academia, eles se oferecem um serviço digital para você planejar sua academia, né? Eu acho isso um mercadão, sabe, de trabalho, você planejar academia de condomínio, planejar academia de, de clube, planejar academia de locais, assim, com relação a layout, a esquema e tal. Acho, a arquitetura do fitness, acho muito interessante, tá? Então, nota aqui que tem sala de ginástica, sala de lutas, né? Tem a entrada aqui, a recepção, aqui tem a parte de cardio, né? E alguns aparelhos de musculação, até bem pequeno pelo layout. É um layout ilustrativo que eu coloquei só para vocês aqui, um espaço de alongamento, né? Aqui a administração, sala de avaliação física, uma copa para os funcionários, né? Uma parte adaptada aqui de living, né, para os funcionários, e aqui o vestiário da academia, tá? Aqui um outro modelo,
Vocês vão achar vários layouts na internet. E uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês são os layouts dos próprios aplicativos, que também são layouts, são processos operacionais. Então, isso é muito planejado, tá? Há pouco tempo atrás, pouco não, já tem bastante tempo atrás, eu fui num congresso de marketing, no encontro de marketing da Ampad, encontro nacional. E as pessoas daquela marca de alimentos Jasmine, elas estavam né, contratando uma universidade para fazer o layout das suas embalagens. E, e eles estavam usando um equipamento que mede o tempo que a pessoa fixa o olho em cada parte da embalagem. E a parte de aplicativos hoje, né, de Instagram, como é que vai ser o layout do seu Instagram, paleta de cores, tudo hoje é muito pensado e trabalhado aí em algumas empresas, né? E é curioso que alguns aplicativos eles te permitem customizar o layout. Então, por exemplo, os aplicativos de corrida, como Strava, Run Test, que o da Nike, enfim, eles te permitem colocar na tela qual a informação que você quer visualizar, né? Então, a depender se você for pensar em aplicativo, se você for pensar em desenvolver uma comunicação, esse layout também tem que ser pensado assim, tá? E aí, em geral, os sites também hoje têm um visual mais clean, menos carregado, né? A gente nota perfeitamente a diferença de acessar um site mais moderno e os sites, por exemplo, da própria UNB, que tem um conceito mais antigo, assim, de página sobre página, menu e tal. Porra, tem hora que é difícil achar as coisas no site do UNB pra caramba, né? É muito difícil. Então a gente tem que estar sempre reinventando esses layouts e pensando nesses layouts, o que que você vai colocar em cada lugar. Então é muito comum, né? Quando a gente começa a prestar serviço, trabalhei muito tempo com a empresa júnior de pesquisa de administração lá da Federal de Lavras, a gente ter uma academia extremamente voltada para qualidade de vida, e aí eles contratam uma pessoa para fazer esse é punk, bota punk aí. É, é muito comum a gente chegar no site da academia e a comunicação visual do site é só aquelas mulheres bem beldades, assim, sabe? Bem aquele corpão e tal. E aí você vai na academia, a academia só tem produto para senhora da terceira idade. Tipo assim, pilates no solo, bem leve, sabe aquela coisa? Então a linguagem tem que ser uma só, tem que ser condizente, tem que ser alinhada, né? Enfim. Aí, é, à medida que a gente pensa em layout, a gente pensa na capacidade produtiva ou capacidade instalada, que é quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura que existe, o número máximo de clientes. Então, olhem só, pessoal, assim, poxa, olha esse tamanho desse estúdio de Pilates aqui. Olha que coisa, como é pequeno, como é claustrofóbico, né? Aí o sujeito ainda vai e me pendura as toalhinhas aqui, o TeraBand aqui parecendo toalhinha. Cara, cuidado com isso. Cuidado com a imagem, entendeu? Cuidado com a forma com a qual você se apresenta. Cuidado com a forma com a qual você publica, sabe? Cuidado com isso aí, tá bom? Então, assim, quantas pessoas será que você poderia atender nesse espaço aqui? Tem gente que vai enxergar aqui duas. Eu não enxergo eu e um cliente aqui sem me sentir abafado. Então, isso vai depender da natureza do seu negócio, do objetivo, tá? Já nas aulas de ginástica, né, são salas sempre muito clássicas, com espelho e tal. E aí, professor, o espelho existe para você ver se o aluno está fazendo certo ou errado, não é para você ficar se olhando, não, entendeu? Você dá aula, não dá show. O dia de dar show é o dia do show, da apresentação. O dia de dar aula é a aula. Então, se o cara não está sabendo fazer, não é porque ele é mocorongo,
Não é porque ele é limitado, é você que não consegue ensinar. Então, cuidado com isso. Pense num layout de sala de dança que você consiga visualizar seu cliente, ensinar seu cliente, deixar os outros fazendo a coreografia, interromper e corrigir, ou então parar um tempo, todo mundo, e falar: olha, esse passo aqui é melhor dessa maneira, sabe? Cuidado com essa postura do eu sou ótimo e vocês que me acompanhem, entendeu? Isso é muito comum em aula de ginástica, de dança, de academia. Da mesma maneira, a gente tem também as planilhas, né? Então, isso também é um tipo de layout, também é um tipo de capacidade produtiva. A pessoa pode entregar planilha até para 1.000 pessoas fazer. 2.000, 3.000, né? Enfim, 200, tá? Agora, como que você vai entregar essa planilha? Você vai descrever para a pessoa, ensinar a pessoa a ler a planilha, porque existem jargões. Os esportes têm jargões, né? Eu vejo aí a Larissa, por exemplo, ela está lá com a roupa dela de triatleta ali, na foto. Quando eu dou treino de natação para uma pessoa, eu tenho jargões, tenho códigos, tenho cifras. Então, entendam que as pessoas não têm obrigação de nascer sabendo os nossos jargões, sabe? Da mesma maneira, né? A Larissa coloca essa crítica ao cigarro. O cigarro foi feito por programadores, né? Então tem jargões no cigarro, tem cacuetes no cigarro, que é coisa de programador, não é coisa da gente que é usuário, sabe? Então, na hora que a gente vai mexer, a gente sofre na mão do cigarro, porque o cara que é programador acha que a gente enxerga o mundo por 0 e 1 igual ele. Não é assim. Da mesma maneira que o nosso cliente não enxerga o mundo por bíceps e tríceps, entendeu? Nem sempre. Por actina e miosina, por CLA, enfim, entenderam o que eu quis dizer, acredito eu, né? Então, assim, pensem no tamanho do negócio que vocês pretendem, tá? Ofertar. E ao pensar nesse tamanho de negócio, pensem na capacidade produtiva que vocês precisam ter, ou ao contrário, a depender do bolso, você aluga um espaço e aí você monta a capacidade produtiva em cima do seu espaço, tá? Mas lembrem sempre que o aluno não é obrigado a entender isso. Para que serve, então, da mesma maneira que uma pessoa que vai a um evento, ela tem que ser orientada, sabe? Ela tem que ter orientação, placas de sinalização, receber de você o layout do evento antes, entender qual é o lugar de descanso num evento, o lugar de alimentação, o lugar do evento esportivo em si, entender a que distância ela está das coisas, por exemplo, as coisas principais, um aeroporto, um ponto de bike, igual tem ali na Porta do Céu, uma farmácia, um hospital, isso tudo tem que estar descrito nos layouts, tá? Então, qual que é o objetivo dos processos operacionais? É descrever todas as atividades da empresa em processos etapa por etapa, né? Descrever isso tanto para o público interno da empresa, ou seja, os empregados, os colaboradores, o novo estagiário que chega, como também as pessoas que vão consumir seu trabalho, né? Trabalho realizado, quem que é o responsável por cada trabalho, qual é o local, qual que é o material e o equipamento que ele vai usar, qual que é a descrição do serviço ou produto que ele vai entregar, como e onde registrar esses processos também é interessante, porque a depender de trabalhos que são realizados em equipe, a gente precisa ter um registro de processos, né? Por exemplo, quando termina um processo, quando o outro vai iniciar. Se a gente tem uma equipe que necessita de 3, 4 pessoas para entregar um produto, como é que você organiza e orquestra isso tudo? Isso tudo tem que estar previsto e desenhado, tá? Eu vou mostrar um exemplo prático daqui a pouquinho para vocês, tá bom? E hoje a gente tem várias maneiras, igual eu falei com vocês, até mesmo digitais, de se criar processos, né? Então, detalhamento dos processos aqui, olha, receber ficha de inscrição, tá bem pequenininho, verificar o pagamento da inscrição, né? Aí aqui tem um e-mail, mandar e-mail para quem? Comunicação do número de participantes, para que a pessoa que vai fazer a gestão do treinamento possa alugar a sala adequada, tá? E aí, a pessoa que está alugando a sala
do treinamento, ela tem que mandar um e-mail para o cara do hotel que está alugando a sala para ele preparar as cadeiras e as mesas, né? E aqui a pessoa vai providenciar os certificados, ou seja, é um mapa de ações, né? Um aplicativo de criação de mapas que você pode desenvolver todos esses processos. Então, desenhar essas coisas nunca é demais. Tá? Quem já participou de organização de evento aqui sabe que no meio do evento, quando estoura uma bomba que não foi planejada, é aquele Deus nos acuda e todo mundo para resolver a coisa no meio do caminho. Então pensem, planejem, desenhem. Ah, Américo, mas tu vai cobrar isso em software? Cara, se você não tem talento e nem saco para mexer com o computador, pega um papel e desenha a mão. Eu não estou nem aí para a forma qual vai ser feita. Mas eu estou aí para você entender que as coisas têm que ser planejadas. Tá? O professor de educação física, por excelência, ele age muito de improviso, tá? Porque ele age bem às vezes. Isso não significa que você tem que tudo ser no improviso, tá? É feio isso, é ruim e não é muito profissional, principalmente nos dias de hoje. E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês o organograma antes de mostrar um layout. O organograma, ele tem a função de organizar as tarefas de uma empresa para que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes eu vejo esses organogramas aqui bonitinhos, né? Tá um aqui bem simples e tem um aqui bem complexo. Desculpa, gente, hoje está horrível aqui. É, eles, eles têm essa função, mas mais do que colocar organograma assim, tá? Se a pessoa que se vê aqui como supervisor técnico não tem uma tabela de funções para quem ela tem que se reportar e o que ela tem que fazer, né? Quais são os deveres e os direitos dela, organograma para mim é morto, tá? Se não tiver isso. Então, organograma sem uma tabela de funções, deveres, quem se reporta à pessoa e para quem essa pessoa reporta, fica claro no organograma, né? Por exemplo, aqui, ó, é o organograma que a gente tem aqui, um diretor, um gerente. A gente tem um supervisor de limpeza e manutenção, um supervisor técnico, é uma academia de esportes, então a gente tem aqui a coordenador de aquática, coordenador de musculação, coordenador de ginástica. Então tá claro aqui que os coordenadores se reportam para o supervisor técnico, tá? E que todos os supervisores se reportam para o gerente. Para mim tá claro isso aqui, mas quais que são as funções de cada um? O que que se espera de cada um, né? Quais que são os objetivos de existir cada área ali? Então, por exemplo, a gente tem aqui coordenador de aquática, professor, coordenador de musculação, professor, coordenador de ginástica, professor. Aqui a gente tem supervisor de vendas, a gente tem os recepcionistas e os vendedores. Aqui, faxina e serviços gerais. Não tem aqui uma equipe técnica de manutenção, mas, enfim, essa pessoa tem que cuidar disso tudo. Então, tem que estar previsto aqui, por exemplo, se quando dá pau numa esteira lá na musculação, se o supervisor técnico tem que falar com o gerente, ou se ele fala direto com o supervisor, sabe? E quando essa esteira terminou de ser arrumada, consertada, esse supervisor técnico relata para quem? Para o gerente, para o supervisor técnico, através de qual tipo de software ou de ficha, como é que se relata isso? Da mesma maneira, quando uma menina fecha, isso, gente, isso pode parecer básico, mas eu já cansei de trabalhar em lugar que a pessoa lá das vendas fecha a venda e no dia que chega um novo aluno na academia de natação, de musculação, Deus nos acuda, porque não tem um planejamento, um layout de como o serviço é entregue pela primeira vez. E a primeira vez que o serviço está sendo entregue, gente, é muito importante. Então, eu já cansei de ver mãe chegar com o filho na borda da piscina de mãozinha dada no clube e um professor olhar para o outro e fazer careta porque não sabe o que tem que fazer quando uma criança chega. E olha, às vezes a gente não aprende isso na disciplina da faculdade. Como é que a gente recebe um aluno? Como é que a gente apresenta o programa para o aluno? Quem apresenta? Principalmente quando a gente trabalha em academias que tem pouca pessoa.
e que está trabalhando enxuto ali, e que o cara é lucro acima de tudo, entendeu? Então, assim, as primeiras vezes, os primeiros contatos do cliente com o serviço, ele tem que ter um atendimento diferenciado, tem que ter um tipo de planejamento feito para receber esse cliente. Senão ele não fica, tá? Ou fica porque pagou 12 meses, 6 meses, tá? Então, eu trouxe aqui, vou mandar para vocês, isso aqui está no site do Minas Tênis Clube, só para vocês verem quanto é complexo um organograma de clube muito grande. O Minas é um clube que tem 80 mil sócios, né? Então, é uma prefeitura praticamente, tem 4 unidades, né? Enfim, aí vale a pena vocês depois darem uma olhadinha aqui na complexidade da coisa, tá? E assim, pensarem, né? Também se por carreiras eles não têm vontade de ascender aqui. Em geral, eu vejo lá professores de educação física é, muito estagnados aqui na parte técnica mesmo, da ponta. Não vejo muito pessoal ascender aos cargos mais altos. Isso é complexo, eu acho, do ponto de vista da nossa profissão. A gente precisava pensar, né? Você vê que diretores clínicos de hospitais são médicos, né? Aí a gente vai ver quem é diretor técnico de uma academia, às vezes, é o cara que não tem nada a ver com educação física. Então a gente toma cuidado com essas coisas. Então, tô puxando aqui um organograma no Word para mostrar para vocês que é um layout assim, olha, que tem aqui, ó, diretor, por exemplo. Aí aqui tem diretor. O que que ele tem que fazer? O plano estratégico bianual, reunião mensal com os coordenadores de gerentes. Ele tem que coordenar as finanças e a infraestrutura, tá? No caso aqui, nessa academia, não existe diretor, não existe coordenação de infraestrutura. O coordenador de aquáticas, o que que ele tem que fazer? Relatório mensal do setor, distribuir as turmas, conferir planos de planejamento, substituir professores ausentes, apresentar a evolução dos alunos para os pais. Aí, coordenador de musculação, coordenador, gerente de recepção e vendas, professores de natação, o que que eles fazem? Então, para cada item deste quadro, você tem que ter uma descrição, tá? Além da descrição da função da pessoa, é interessante ter uma descrição física do layout, tá? Igual eu mostrei para vocês aqueles layouts ali no PowerPoint. Então, por exemplo, se eu for desenhar uma piscina ao invés de uma academia, tá? Desenho a piscina aqui. Eu já comentei, acho que eu já comentei isso em sala de aula com vocês, tá? A gente está dando aula aqui de natação, tá? Somos na piscina ali 2 homens e 2 mulheres. Quem leva no banheiro se a criança precisar ir ao banheiro? Porque criança geralmente não faz xixi na piscina. Ela fala que é ao banheiro. Mas quem leva no banheiro? Se o pai estiver lá, se o pai não estiver lá, tá? Se a criança for ao banheiro e você levar, você tem que avisar o pai no final da aula, não. Tudo isso é processo, tá? Mais uma vez, a gente não está fabricando camisa. A gente está transformando a vida das pessoas com o ensino de educação física. Então, todos esses processos têm que ser muito bem desenhados. Então, essas regras podem parecer muito, Américo, bobagem, eu resolvo na hora. Hoje em dia, está cada vez mais difícil resolver as coisas na hora, tá? Assim, cuidado com essas coisas. Eu viajei durante anos com equipes, e a gente tinha regra para tudo, tá? Quem tinha namorado na equipe, como é que tinha que comportar, que horas que podia namorar, que horas que não podia, se tivesse fazendo errado, qual era a punição, como é que ia acontecer o comunicado com os pais, para viajar, quanto tempo antes eu tinha que avisar, qual era o valor da viagem, qual tipo de autorização que eu tinha que levar, por exemplo, para eu viajar nas rodovias é um tipo de autorização, para eu viajar de avião levando os alunos é um outro tipo de autorização. Se eu fosse sair do estado, era um tipo, se fosse sair do país, era outro tipo. Então, tudo isso, gente, eu não tinha uma secretária, eu era papel do clube fazer, era eu que fazia.
Eu que aprendi, eu que batia na porta lá do médico para saber qual era, o que eu tinha que saber da criança antes dela viajar, se era alérgica, se não era, tipo de medicamento que tomava, que tipo de convênio médico ia ter. Tudo isso é processo. Processo operacional que demora tempo para aprender, tempo para executar, tá? Professor, eu vou trabalhar na academia, não precisa de nada disso. Se o seu aluno estiver fazendo aula com você, cair desmaiado na aula, e aí? Não precisa, não? Será que não? Você chama o SAMU? Se o SAMU não chegar, e até lá, o que você faz? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática, porque às vezes a gente vê as coisas hoje também muito complexas, esquece que elas podem ser simples, tá? Mas olha, lá na natação do clube, eu nunca fui um cara de layout e tal, eu desenhei a piscina dessa maneira aqui, ó. Dá para ver aí? O, o, eu tinha duas piscinas, tá? Essa aqui, uma pequenininha aqui de 18 metros e essa grande aqui, onde tinha uma piscina de 25 metros. Então, por que que eu desenhava essas piscinas? Para quê, né? Para falar para as pessoas que eram meus chefes como é que eu ia distribuir a aula. Quando eu entrei no clube, era muito engraçado, gente. Era dividido assim, ó. Adaptação, 8 da manhã. Nível 1, 8h45. Nível 2, 9 horas. Ia subindo de 45 em 45 minutos os horários. E aí eles pegavam essa piscina que ela era só adaptação, depois só nível 1, só nível 2, só nível 3 dentro da natação, tá? Tinha lá o que cada criança tinha que fazer em cada nível. Eu já vinha, né? Eu já tinha uma formação um pouquinho mais diferenciada, no sentido de sempre gostar um pouco de administração de empresa. O que que eu fiz? Peguei a piscina e desenhei. E eu coloquei aqui assim, ó, nível 1, aqui. Dá para ver aí, né, que está desenhado uma piscina. Esses vermelhinhos aqui são as raias. Então, raia 1, 2, 3 e 4. Tá? O vestiário era aqui, ó, onde está o B, C, D, E, F. Então, colocava as crianças menores aqui, ó, nível 1. Aqui, nível 1 também. Aqui, nível não era nível, perdão. Era adaptação 1. Aqui, ó, adaptação 1. Aqui, adaptação 2. Aqui, adaptação 1 também. E aqui, adaptação 2. Qual que era a diferença de adaptação 1 e 2 básico, tá? Aqui é aquelas crianças que a gente chama de agarrados, né? Que é aquelas crianças que pulam e se puder arrancar o pescoço do professor na força, arranca. Então, aqui a piscina tinha uma profundidade de 1,5 m. Essas, essas, essas duas raias aqui, elas eram separadas ao meio, tá? E eu tinha aqui, em geral, um professor olhando essas duas turmas. Na verdade, tinha um professor aqui, mais um estagiário aqui. Então, um mais um, e aqui um mais um, tá? Professor estagiário aqui. E eu atendi ali 8 crianças de cá, 8 crianças de lá, cada raia. Aqui, a gente tinha também 8 crianças e 8 crianças, aqui. E a gente tinha aqui um professor e aqui um professor, porque eram essas crianças que já conseguiam sair daqui, já conseguiam se equilibrar, já conseguiam flutuar, já conseguiam voltar para a plataforma, mesmo se elas estivessem no ponto mais distante da raia da piscina aqui, que era 9 metros. Então, o critério era crianças que estavam em adaptação ainda, precisavam aprender a parte de controle de respiração, de fazer uma pernadinha ali de crawl ou de peito, enfim, ou de costas com a prancha, mas elas tinham que adquirir, fazer essa parte aqui. Aqui elas tinham que só ter a questão do controle de adaptação mesmo, descontração facial, equilíbrio, deslocamento na piscina, auxiliado pelo professor sem desespero, e quando eram soltas aqui longe da plataforma, né, que era esse meio da piscina, elas tinham que chegar até a plataforma, não nadando, mas
nenhum estilo, mas se deslocando ali, ou de cachorrinho, ou de maneira totalmente rudimentar até a plataforma. E era assim que a gente dividia, tá? Aí do lado dessas crianças aqui que estavam ainda aprendendo muito, aqui era o nível 2 e aqui era o nível 1, tá? O nível 1 tinha que aprender a nadar crawl, e o nível 2 tinha que aprender a nadar crawl e costas, tá? E aqui a gente colocava aqui mais ou menos, girava mais ou menos 10 crianças aqui, 10 aqui, tá? Lógico que não era época de pandemia. Mas aí, nota, moral da história, quantos professores eu gasto? Aqui eu tinha um professor para as duas turmas. Às vezes, dependendo da época, dois. Mas ele dava aula nas duas turmas aqui. Às vezes eu tinha dois, dependia da época do clube. Mas o que a gente fazia? A gente aumentava o potencial de arrecadação do clube, porque em 1 hora de aula, em 45 minutos de aula, eu conseguia atender 8 daqui, ó, mais 8 daqui, mais 8 daqui, mais 8 daqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui. Eu atendia 52 crianças em 1 hora de aula de natação, em 45 minutos de aula de natação. Então eu comecei. E outra coisa, o meu cliente, ele escolhia o melhor horário para ele, não o horário que eu estava fixando. Porque eu atendia todos os níveis da natação aqui. E eu ainda usava essas raias para cá, para nível 3, que era crawl, costas e peito. Tá? Tinha mais professor para cá, aqui nível 4. E aqui nível 4. Essas duas raias aqui eram para sócios do clube, não podia usar. Então, aqui geralmente a gente atendia 12 crianças por raia, tá? Até 12. Ah, Américo, é muito? É muito, é gente pra caramba para atender. Mas eu conseguia aumentar minha margem de lucro muito dentro do clube e deixar todo mundo feliz. Então, eu tinha a possibilidade de receber criança em todos os níveis da escolinha, em qualquer horário. E isso, na época que eu fui trabalhar com natação, não tinha na cidade. Pessoa, não, seu filho é iniciante, só tem aula às 11. Mas o pai, às vezes, não pode levar às 11. Tá? Então, coisa simples. A gente fazia esse desenho simples, desenho operacional simples. Tá? Aqui era um professor. Somou ali, um professor aqui. Então, quando eu começava a conversar na secretaria do clube com os meus diretores, né, eu conseguia mostrar para ele quantos professores eu precisava, quantos estagiários eu precisava, qual que era a folha de pagamento, né, por hora aula e quanto que a gente estava arrecadando por hora aula. Então, eu era administrador praticamente financeiro da coisa, tá? Na época, não vou falar os valores em reais, porque eram, tipo assim, para hoje, eu parei de trabalhar com isso em 2010. Então, imagine a diferença que tem. Então, não vale a pena ficar mostrando os valores financeiros. Mas o layout operacional era um layout simples, tá? E eu tinha isso aqui por hora, porque a depender do horário, por exemplo, eu tinha uma tendência dos alunos de adaptação a, a procurarem o clube no meio da manhã. Eles não iam às 8 da manhã, porque lá era frio, era uma cidade fria. Eles iam no horários, queriam os horários de 8h45, 9h30, 10h15. Então eu não tinha necessidade de ter essas raias aqui às 8 da manhã, e a piscina era configurada diferente. Então esse mesmo relatório, eu ia copiando a planilha aqui, ó, e ia colocando o horário, por exemplo, aqui, horário de 9h15, por exemplo. Acho que ele não pega 2 pontos aqui na 9h15. Eu podia copiar esse horário aqui, ó, mover o copiar, criar uma cópia e tal. Aí eu fazia aqui o horário das 10. E aí eu poderia, ou das 8. E aí eu ia modificando o horário, o layout da piscina, as pessoas que iam trabalhar. Então, para eu fazer escala de estagiário, escala de professor, para eu explicar para os funcionários como é que a raia da piscina tinha que ser distribuída, tudo era por aqui. Ah, Américo, mas você mandava isso para o seu diretor dessa maneira? Não, eu vinha, mandava imprimir o arquivo em PDF, né? Já existia PDF, ele recebia lá. Lógico que era um pouquinho mais arrumado que isso aqui, mas era arrumado também. Entendeu? Então, essa questão de layout, ela é sempre muito importante,
tá? Você pensar em como você vai fazer, como é que você vai entregar, como é que você vai distribuir isso para os seus clientes, tá? Então, isso aqui é mais operacional do ponto de vista é, professor com o contratante, né? Mas se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui no meu HD externo, alguns layouts, por exemplo, de coisas que eu já fiz para mostrar para vocês, que eu acho interessante dar exemplo para vocês, que nem sempre a gente precisa fazer coisa muito elaborada e cara, tá? Às vezes o que tem no seu computador dá conta. Então, a gente não precisa ficar montando uma coisa assim hiper elaborada, enfim, para poder trabalhar com essas questões e que às vezes, né, uma avaliação física ela pode trazer informações interessantes, uma planilha de treino pode trazer informações interessantes a partir de você trabalhar com a parte do Excel mesmo que está no seu computador. Você não precisa ir além, tá? Então, por exemplo, eu cansei de trabalhar com alunos de personal, eu não tinha programas de avaliação física. Eu fazia tudo no Excel. Então, aqui, por exemplo, era uma ficha de avaliação que eu entregava da pessoa, com toda a parte de idade, IMC, classificação, relação cintura-quadril, né? Não tinha, eu estudei, peguei no livro lá as fórmulas e calculava. Então, se você pegar aqui, essa fórmula aqui, por exemplo, eu aprendi a calcular no livro, eu colocava no Excel. Então, à medida que eu colocava a dobra cutânea da pessoa aqui, ó, né? Ela calculava para mim o percentual de gordura, eu conseguia entregar lá, né? Massa livre de gordura, enfim, massa de gordura. Mas acho que o mais interessante é você mostrar para as pessoas os processos evolutivos, né? Então, quanto que ela ganhou aqui, por exemplo, de massa magra, se ganhou, se perdeu, quanto que ela ganhou de peso de gordura, se ganhou, se perdeu, entendeu? Quanto que foi aqui é a massa livre de gordura, aqui o peso, que é massa magra aqui percentual de gordura e aqui o peso de gordura, né? Então tem uma pessoa aqui que teve um gráfico em U e tal, enfim. Aí várias vezes eu trabalhei com essas questões assim de maneira muito simplistas, mas que resolviam, porque às vezes ter uma coisa simples e bem feita é melhor do que não ter nada, tá? Deixa eu achar aqui um programa de treino para mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Esse aqui é um modelo de treinamento que eu mandava para a pessoa, tipo uma planilha, tá? Então aqui tinha o microciclo 1, aí tinha o treinamento aqui da pessoa durante uma semana, olha só. Na verdade, ela podia treinar 4 vezes por semana. Então, tinha aqui o treino 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui, treino 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui eles já não eram um meso de 2 semanas, porque já estava na véspera dele competir. E aí, quando ele terminava esses treinos aqui, ele recebia esse relatório em qual sistema energético ele estava nadando, se era regenerativo, aeróbico 1, aeróbico 2, aeróbico 3, anaeróbico 1, anaeróbico 2, anaeróbico 3. Então, ele recebia todo o processo de treinamento dele medido, né, pesado em gráfico, o que, que ele ia fazer em cada semana, qual era o tipo de trabalho que ele ia fazer em cada semana, tudo isso de maneira gráfica e tal. E era de uma maneira muito simples, lembrando isso para vocês que há 10 anos atrás, tá? Eu não estou mostrando nada que eu fiz recente, porque eu não estou trabalhando com isso há muito tempo, tá? E eu, como gosto um pouco de Excel, sempre trabalhei com Excel, e aí eram tudo formas pré-fabricadas aqui que eu jogava aqui, e as coisas iam se fazendo à medida que eu ia montando. Mas é interessante ter um processo seu pelo qual a pessoa vai passar, pelo qual ela vai ser desenvolvida, pelo que vai fazer diferença, tá? Então, por exemplo, um teste que você vai fazer, é importante mostrar. Então, esse aqui é um teste de recuperação da frequência cardíaca após um tiro. Eu monitorava o cara com polar, e aí, após o tiro, eu conseguia medir qual era a curva de recuperação da frequência cardíaca dele, né?
isso numa determinada data. Depois eu repetia o mesmo teste, esse aqui já é num tiro de 200. Aí eu repetia o teste depois de um tempo para saber se ele estava recuperando melhor, enfim, se o treino estava fazendo efeito. Isso é uma maneira, tá, de fazer. Aqui são as duas curvas, ó, uma sobre a outra. Enfim, vocês podem ver que em curto período de tempo ó, não existia uma adaptação tão grande, mas eu sempre gostei de trabalhar com material visual para as pessoas, tanto na parte de planejamento quanto na entrega do serviço, tá? Hoje, hoje talvez muita ideia que eu tenho para dar para vocês possa ter sido, você pode pensar assim, poxa, mas hoje tem rede social, o cara mesmo faz, mas ele vai fazer, mas não vai ter o valor do seu trabalho agregado. Mas assim, eu não mostro aqui, mas junto com tudo isso que eu mostrei, é um material gráfico de foto, de filmagem. Eu conseguia, por exemplo, quando eu fazia essa avaliação física que eu mostrei para vocês, plotar a antropometria da pessoa na imagem. Então, eu mandava uma foto para a pessoa e mostrava assim, olha, sua cintura está com tanto, seu busto, né, sua medida de peitoral está com tanto, sua dobra cutânea está com tanto, em cima da foto da pessoa. Então, acho que isso era muito interessante do ponto de vista visual. Da mesma maneira, se a gente for trabalhar com eventos aqui, né, é interessante quando você for organizar um evento, você mostrar para os participantes todo o layout, toda a estrutura do planejamento do evento, quantos campos de futebol vão ser usados numa Copa, quantas quadras, quantas crianças vão ser atendidas em cada quadra, quantos jogos vão acontecer, ter tudo isso de uma maneira muito bem organizada, tá? Então, o que que se espera que vocês façam ao planejar uma empresa ou um evento? É o melhor layout operacional para descrever os processos, tanto para a equipe interna, tanto para a equipe, né, tanto para o seu cliente, tá? Para efeitos de trabalho da disciplina, vocês vão fazer só para a equipe interna, que a gente está trabalhando com um projeto. Mas eu queria não me furtar de mostrar a vocês alguns modelos com qual eu trabalhei para que vocês tenham essas ideias. Tenham essas ideias e possam botar em prática, porque eu vejo que hoje a coisa está muito na moda da rede social vigente. E às vezes a gente esquece que pode acontecer o que aconteceu ontem, né? Ontem ninguém mexeu, não foi? Depois de metade do dia aí, da manhã, deu pau em tudo. E se o Instagram acabar, como é que você faz? Se o seu negócio é todo em cima dele? Você vai morrer de fome? Você vai adaptar? Você vai sair correndo? Então tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? O Instagram é meio, não fim. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, pensem em processos operacionais para organizar a empresa de vocês, para organizar o evento de vocês. Eu vou depois mostrar, vou separar um aqui da Taça Brasília de Ultimate Freeze, porque a gente organizou como é que a gente fez o layout do lugar e como é que a gente fez o planejamento, e eu mando para vocês. Mas pensem nisso, sabe? No site da FEF hoje, se vocês entrarem, tem um plano de contingência que é mais ou menos isso que eu estou ensinando para vocês hoje, eu estou demonstrando para vocês hoje, que é o plano da FEF para como é que vai ser a retomada, né? Então, a gente foi feita uma avaliação de cada espaço da FEF, quantas pessoas, tá aqui, ó. Se vocês entrarem na internet, aí vou mandar o link para vocês. Vocês vão ver como é que vai ser a retomada, que é o plano de contingência da FEF. Então, foi feito todo um planejamento bem apresentado, bem elaborado, de espaços que podem ter uma aglomeração maior ou menor de pessoas, o máximo de pessoas por sala. Então, por sala de aula, quantos alunos vão ter, né, durante a retomada, para que se tenha segurança. Então, foi feito todo um planejamento assim, da parte
dos gabinetes dos professores, da parte dos banheiros, quantos podem entrar, quanto a capacidade máxima. Então, isso tudo hoje está muito presente na vida de todo mundo. Talvez há um tempo até era mais raro, né? Então, eu vou postar para vocês aí só esse link da FFA, se vocês quiserem olhar o plano, e depois eu vou mandar na disciplina para vocês um exemplo de layout de evento, tá? Vocês conseguiram visualizar aí o site na hora que eu mostrei? Eu já tinha parado de compartilhar a tela. Gente, Professor, para mim não apareceu, não. não, né? Pra mim também não. Eu acho que eu cliquei em parar de compartilhar aqui sem querer. Aí, o plano FEF é esse aqui, ó. Tá? Eu mandei o link aí para vocês. Depois dá uma olhada com carinho aí, que foi muito bem feito. Aí tem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem em cada sala, que é o máximo das pessoas. Aí tem a gradação, quando é verde, pode ter mais pessoas. Quando é amarelo, tem que ficar um pouco atento à quantidade de aglomeração. Vermelho tem que ter baixa aglomeração. Então, foi mapeado todos os espaços da FEF, né? Então, quando eu falo para vocês do layout, olha só aqui, ó, o layout aqui do Centro Olímpico, do térreo, do piso superior, né? O layout aqui do subsolo. Então, isso aqui é da FEF, perdão, aqui do Centro Olímpico. Então, foi feito toda uma divisão, um arranjo bem, igual eu falei, nada muito mirabolante, mas é importante ter esses layouts bem descritos para que se façam os planos adequados. Aqui já é um layout do campo, olha. Então, aqui é um plano de contingência, né, em caso da retomada. É, eu estou mostrando isso para dar uma visão melhor para vocês de como fazer de vocês se for um evento esportivo, né? Então, podem ter certeza, por exemplo, eu passei no plano piloto há um tempo atrás, tinha aqueles infláveis, parece que houve uma corrida lá daqueles infláveis, né? Parecendo tipo brinquedo de criança, né? Uma corrida que é feita naqueles infláveis e tal. Aquilo ali tudo é planejado, medido, tem que ser bem delimitado. Então, pensem que planejamento nunca é demais para vocês não passarem os apertos aí que acontecem em geral em eventos e no dia a dia das empresas, tá joia? Então, assim, ah, eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui agora e abrir para dúvidas. Bom, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu mostrei para vocês hoje aí. Quem chegou atrasado, eu falei mais cedo que eu tive alguns problemas em relação à saúde aqui, o pessoal da minha família, durante a semana universitária. Eu não consegui entregar todas as correções. Então, hoje, no final do dia, vocês vão receber as provas corrigidas e amanhã, até o final do dia, os trabalhos que vocês já entregaram corrigidos, tá bom? Tem um pessoal que me pergunta se pode entregar em atraso. Assim que eu postar a versão corrigida de todo mundo, eu abro mais uma vez para vocês entregarem na quinta-feira aí quem não entregou, tá bom? Em atraso. Sobre o conteúdo da disciplina, eu queria saber se tem alguma dúvida. Não? Todo mundo quietinho? Então, tranquilo. Bom, não há uma receita de bolo, sabe, pessoal? Vocês vão ter que aprender a desenvolver isso à medida com a natureza do que vocês vão lidar. Então, por exemplo, eu conheço vários layouts operacionais porque eu adoro perguntar sobre isso, eu adoro observar isso, tá? Mas é mais ou menos vocês pensarem o seguinte: sabe aquela coisa de você ir ali no Subway e pedir um lanche? E aí o cara pergunta, né? Qual é o pão, né? Qual é a proteína? Qual é o acompanhamento? Aí tem um grupo de acompanhamentos. Qual outro grupo de acompanhamentos que você vai querer? Vai querer molho? Não vai? Sabe essa história? Você tem que pensar se é um evento nos processos operacionais pelo qual o cliente seu, que é o seu, né? Ou o atleta que está te pagando a inscrição para participar do seu evento competitivo, ou a pessoa que vai assistir seu evento, qual é a experiência pela qual ela vai passar. Então, ela chega no seu evento por meio do quê? Né, de um link, ou de um ônibus, ou de carro. Ela estaciona o carro dela onde? Se ela for de Uber, o Uber pode parar onde? Tá? Na hora que ela entra,
ela vai visualizar o quê? Ela vai se orientar por onde, né? E hoje, vocês podem ver, quem curte muito a praia de YouTube, enfim, o próprio Instagram, tem pessoas que vão, que mostram essa experiência antes mesmo da pessoa chegar lá. Como é que ela faz para ir em tal lugar, para ir em tal, né? Enfim, tem vários casos clássicos de excelência nisso. A Disney é um caso clássico de excelência na experiência do evento, de frequentar seus parques, né? Aquela questão, você está a tantas horas de brincar, né? No lugar da fila ali, a plaquinha, as lixeiras, né? Os lanches, enfim, aonde consumir, aonde sujar menos e tal. Então, a gente tem que pensar isso tudo no evento. Em eventos esportivos, a gente tem que pensar na natureza do evento, quais são as ações de segurança, isso tem que estar previsto nos planos operacionais. Agora, em empresas, pensem muito na questão da organização e distribuição do trabalho, né? Como é que vocês vão organizar esse trabalho e distribuir ele melhor ao longo de todo o espaço físico que você tem ou virtual. Se você vai trabalhar com planilhas virtuais, como é que o cliente recebe essa planilha, aonde que ele clica para tirar uma dúvida, qual horário disponível que você tem para tirar a dúvida de maneira online, se ele que vai se filmar, ou se você vai colocar pessoas filmando, enfim, tudo isso, tá? E com relação aos feedbacks, eles dizem respeito mais a um processo operacional de serviço. Mas eu queria deixar essa mensagem muito clara para vocês, o seguinte: hoje a gente trabalha com uma overdose de informações nas pessoas, todas elas muitas vezes mal direcionadas, mal veiculadas, porque a lógica fica a lógica do meio. Mas pensem, pela natureza do serviço que você vai prestar, qual é o maior benefício que você está entregando? Então, como que você vai demonstrar para o seu cliente que esse benefício está sendo atingido? É por meio de uma avaliação física? É por meio de uma foto? É por meio de um filme de um desempenho? É por meio de um portfólio? Isso que a Larissa falou sobre a questão das fichas de acompanhamento, uma ficha do bem, a ficha do mal, né? Se a criança agiu bem, agiu mal, é uma forma. Larissa e demais colegas, eu recentemente, anteontem, eu estava vendo aqui, a gente tem a fase de vida que eu estou vivendo, são várias pessoas da mesma idade, eu, meus primos, enfim, os primos da minha esposa, que estão chegando na hora de ter que cuidar dos pais, dos avós, que já estão em condições ruins, assim, de autonomia. Então, eu vejo várias casas de repouso hoje que oferecem um monitoramento por internet. Você consegue ver aonde está seu vovô, sua vovó, se ele está numa casa de repouso e tal. E tenho visto, por incrível que pareça, vovôs e vovós brigando para ir para casa de repouso, porque não está aguentando mais ficar em casa sem fazer nada, porque na casa de repouso tem atividades. Aliás, se vale uma dica, pessoal, isso é um negocião para vocês, tá? Porque a gente tem pouco professor de educação física trabalhando nisso. Eu vejo muito isso a nível de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, mas eu vejo pouca gente tendo uma casa de repouso com atividades mais lúdicas, bem planejadas para manutenção da capacidade física, das capacidades físicas e da aptidão dos idosos, sabe? Eu vejo muito mais uma coisa mais de velhinho doente. Então, eu acho que é um mercado aí a se pensar, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, era isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui hoje. A gente tem aula na quinta-feira, síncrona, para aproveitar melhor o tempo do final de ano de vocês. Eu prefiro acelerar com o curso agora, com a disciplina, e vocês terem mais tempo para desenvolver os trabalhos de final de ano e estudar para as provas finais de vocês, que eu sei que não é fácil. Então, vou marcar aula com vocês na próxima quinta-feira, síncrona, beleza? Podemos ficar por aqui, então? Beleza, professor, obrigada, viu? Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Estou muito aí na expectativa do CEP para o próximo semestre, já pensando nas aulas semipresenciais, como é que vão ser. Não sei falar nada para vocês ainda, tá? Mas acho que nos próximos dias aí a gente já vai saber como vai ser o semestre que vem. Ah, e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço aí para todo mundo e até quinta-feira.
Até quinta, professor. Tchau, Melhoras professor. pra Tchau, família. tchau, professor. Valeu, valeu, valeu.